Boa tarde a todos do nono ano, que é o professor Marcos Faber de Geografia. Estou passando aqui então para deixar as orientações desta semana, lembrando, né, da nossa combinação original de que tem atividade de Geografia numa semana, na outra só o conteúdo, né. Então a semana passada tivemos atividade, nessa só o conteúdo, dando continuidade ali à globalização. Eu só quero chamar a atenção de vocês para a data do dia 28 de agosto, que é sexta-feira da semana que vem, que é o dia que encerra o semestre este ano, por questões de organização do calendário, devido à pandemia, né, não serão trimestres, e sim 2 semestres. Então, o semestre encerra no dia 28 de agosto, na sexta-feira da semana que vem. Então, quem tem atividades ainda pendentes, que precisa entregar, faça isso até sexta-feira da próxima semana, que é a data limite, beleza? Então, voltando à aula de hoje, isso vale para geografia, vale para todas as disciplinas, tá? Mas então, sobre a aula de hoje, tá? Eu coloquei um textinho, e esse vídeo que eu estou fazendo aqui, a análise, né, a explicação dele. Só um pouquinho que eu vou abrir aqui, mas eu abri errado, só um pouquinho. Abrindo errado aqui, eu vou abrir o texto que eu coloquei, para comentar em cima dele, tá? Então, assim, ó, do que se trata esse texto, né? Ele continua falando sobre globalização, só que agora indo mais para o aspecto da questão da cultura mesmo, tá? Da globalização cultural. É algo que naquele vídeo editado que eu tinha deixado para vocês, já tinha deixado algumas coisas falando sobre isso, né? No vídeo que eu gravei, falava já sobre a questão cultural, sobre a questão de nós termos, então, a globalização da cultura, temos uma cultura global, né, e aí eu cito o caso do Messi ali, né, que se torna não só mais um jogador de futebol argentino, mas se torna um jogador de futebol conhecido e adorado no mundo inteiro, né. Então, as marcas que ele carrega, que é a seleção argentina e o Barcelona, ele carrega para o mundo inteiro, assim como aqueles que anunciam, aqueles que ele se torna também o garoto propaganda, como a Adidas ou a Rakuten, né, que tem lá na camisa do Barcelona. Ele leva essas marcas para o mundo inteiro, principalmente por ele ter esse apelo, esse público que segue ele. Isso vale também para o Cristiano Ronaldo, vale lá para a Madonna, vale para que eu usei no vídeo, é Lady Gaga, né, e assim vai, eles se tornam pessoas conhecidas no mundo inteiro e se tornam garotos propagandas no mundo inteiro, tá? O texto aqui, ele vai trazer um pouco além disso, porque ele não vai falar de fenômenos individualizados, e sim da questão dos Estados Unidos, né, a importância da cultura, da indústria cultural norte-americana. E aqui tem um símbolo máximo, talvez, da atualidade, que são os Vingadores, né? Os Vingadores, o último filme dos Vingadores, teve um público mundial de quase 2,5 bilhões de pessoas pagando ingresso e indo assistir no cinema o filme. Se nós levarmos em consideração que no mundo tem 7 bilhões de pessoas, é quase metade da população mundial, né? Na verdade, ali em torno de uns 40% da população mundial, tendo assistido, pago o ingresso para assistir o filme no cinema. Agora, se nós levarmos em consideração que muitas pessoas não viram no cinema, viram em casa, viram pirata, viram no streaming, viram na TV, viram no DVD, sei lá, né, onde viram, dá para se dizer que mais da metade da população do mundo assistiu esse filme. Então, esse filme é um filme que tem um impacto global, ele chega às pessoas do mundo inteiro. E uma coisa curiosa é que 10 anos para trás, né, os filmes norte-americanos, eles visavam basicamente o público norte-americano. Hoje já não é mais assim. Hoje a China é encarado como um grande mercado para o cinema norte-americano. Então a gente percebe lá no Star Wars, principalmente, já apesar disso já acontecer também no universo dos Vingadores, mas numa escala menor, principalmente com os orientais lá, os tibetanos, né, que aparecem na história do Doutor Estranho, mas nós vimos no Star Wars também a questão da entrada de personagens orientais fazendo parte desse universo de super-heróis, né? Isso é claro para entrar nesse mercado, assim como personagens negros, daí por uma questão cultural também, né, da integração ali cultural, tá? E latino-americanos, gradualmente a gente vai começar a perceber também. Então, a globalização cultural, o que ela é? Os meios de comunicação, como cinema e internet, ajudam a difundir a cultura ocidental, que se impõe sobre a cultura de outras regiões,
né, se impondo sobre as culturas locais. Segundo parágrafo ali, os Estados Unidos, eles dominam a produção cultural de massa no mundo, principalmente através dos filmes de Hollywood. Mas não só isso, tá? A gente vê ali as séries e sitcoms. O que seriam sitcoms? São aquelas comédias de costume, sabe? São comédias norte-americanas, aquelas que normalmente têm uma duração curtinha, tem ali 20 minutos, né? Elas normalmente são live action, ou seja, são com atores, mas muitas vezes são desenhos animados, né? E um exemplo de um desenho animado, que é uma sitcom muito influente, culturalmente falando, são os Simpsons, assim como outras no passado também foram, como os Flintstones, por exemplo, e são animações. Então, as sitcoms, elas não ficam restritas simplesmente aos live action, como são chamados, tá? Um exemplo de uma sitcom que fez muito isso no passado, lá nos anos 60 e 70, foi a Ginny é um Gênio, tem uma que é a Lucy, né? Enfim, e mais recentemente também existem uma série de outras sitcoms que fazem muito sucesso, como fez o Todo Mundo Odeia o Chris, né? Muito famosa, apesar dela ver um aspecto ali mais da pessoa mais pobre, né? Mas é um exemplo de sitcom, tá? Esses produtos culturais são exportados e assistidos por milhões de pessoas e disseminam os valores, os hábitos e os traços culturais que acabam sendo assimilados por outros países. Eles são valores norte-americanos, são hábitos que os norte-americanos têm, mas acabam sendo incorporados por aquelas pessoas que assistem esses programas, tá? Sejam eles filmes ou programas de TV. E aí vem a questão da indústria cultural, né? O que seria a indústria cultural? Um filósofo chamado Theodor Adorno, que é um alemão, ele já faleceu, ele escreveu em 1940 um livro que ficou muito famoso, onde ele aponta a expansão da produção cultural, que ela, somada ao crescimento da produção de cultura, como principalmente através do cinema. É importante, o texto ali não fala, mas a música também é importante, com a exportação, por exemplo, de ritmos musicais, como o rock and roll e depois o rap, por exemplo, o hip hop, enfim, que são essencialmente têm origem, pelo menos, nos Estados Unidos, mas que acabam sendo assimilados por outros povos. Vou dar um exemplo: o rock and roll, todo mundo sabe, acredito que todo mundo saiba, né, que o maior expoente do rock and roll mundial, a maior banda de rock do mundo, da história, né, são os Beatles, e os Beatles são ingleses. Então, mostra a influência que os Estados Unidos exerceu sobre a Inglaterra lá nos anos 60, e exerce até hoje, tá? Então, essa indústria cultural que tem que ela não é acidental, não é por acaso. Há estratégias, há decisões que são tomadas ali. E a principal estratégia seria criar, desenvolver e difundir, principalmente por meio de TV, rádio, cinema, artes, livros, internet, streaming e propagandas. Detalhe ali, eu falei em streaming antes. Streaming, para quem não sabe, é Netflix, né, Globoplay, essas coisas assim. HBO Go, né, e etc. Então, elas disseminam um estilo de vida que é consumista. Tá? É óbvio que nem todos os filmes, nem todas as músicas não têm esse propósito, tá? Mas existe uma indústria voltada para isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Aí a Disney talvez seja a maior expoente disso, e os Vingadores, né? A Marvel pertence à Disney, assim como Star Wars, assim como a Pixar, assim como uma série de outras empresas aí. Se vocês ouvirem os gritos aí, o meu filho brincando aqui perto, tá? Já dá pelo menos uma sensação de escola aqui. Então, eles disseminam padrões, tá? Então, a Disney sabe muito bem fazer isso. E os Vingadores é um exemplo, porque pensa o seguinte, eu falei ali que 2 bilhões e meio de pessoas assistiram o filme no cinema, beleza? É o recorde, né, histórico, como o filme mais assistido da história. Mas pense o seguinte, quantas pessoas vocês veem na rua utilizando uma camisa dos Vingadores? Quantas pessoas têm brinquedos, lancheiras, mochilas dos Vingadores, né? Então, isso é para dar um exemplo. Eu dei o exemplo dos Vingadores, mas eu falei que os Vingadores, a Marvel pertence à Disney. Mas quantos vocês percebem lá com Frozen, com A Bela e a Fera, Pocahontas, sei lá, né? Então, mostra o poder que a indústria cultural americana, e a Disney é uma das principais a fazer isso, tem de influenciar os hábitos de consumo, de comprar, de adquirir, de desejar ter da população no mundo inteiro. A gente está falando do Brasil, um país pobre, mas que consome produtos norte-americanos, tá? Podemos constatar essa visão de Adorno em programas televisivos, como as novelas, que são brasileiras, mas que incentivam abertamente um estilo de vida que é consumista, as pessoas consumirem, as pessoas terem, né?
A indústria cultural, por meio da propaganda, principalmente, né, estimula o desejo de consumir os chamados artigos da moda e a troca constante de produtos que rapidamente vão se tornando obsoletos. Então, a moda é um problema sério, né, porque a pessoa usa lá, usei uma rua, agora a moda usa camisa preta, tô lá eu de preto. Ano seguinte, preto é gótico, isso é coisa das trevas, todo mundo usando amarelo, daí, minha camisa preta nem uso, guardo minha camisa preta, lá passo a usar só amarelo. Isso é a moda, então o poder que a moda tem, tá? E ali eu coloquei, então, um exemplo de uma garrafinha de Coca-Cola, que é, simplesmente um dos maiores ícones e símbolos do consumismo estadunidense, né? Quem no mundo não toma Coca-Cola? Eu acho difícil encontrar alguém no mundo que não tenha tomado Coca-Cola. Se eu falei ali que provavelmente metade da população mundial assistiu Os Vingadores, provavelmente toda a população mundial ali, pelo menos 90%, né, da população mundial já tomou Coca-Cola, né? Então, mostra que a Coca-Cola não é só pela questão do sabor da Coca-Cola, também é um estilo de vida, né? Provavelmente, se a Coca-Cola não tivesse tantos comerciais na TV, provavelmente ela não venderia tanto. E eu sou um apreciador de Coca-Cola, mas eu falo isso. Talvez se não tivesse tanta propaganda da Coca-Cola em todos os lugares que a gente vai, talvez não se consumisse tanta Coca-Cola. Então a Coca-Cola, ela cria também esse hábito, esse consumo, tá? Então a aula de hoje era isso. Na próxima semana eu vou colocar então a atividade, né, para ser feita. Hoje era só esse texto e a explicação que eu estou dando agora, tá? Então, boa semana a todos, não esqueçam da data do dia 28, de entregar os trabalhos que vocês ainda não tenham entregue, não é só em geografia, mas em todas as disciplinas, né? E boa Coca-Cola para todos, tô brincando. Boa semana para todos, até semana que vem, então.